Oi, gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre este tema, que é depressão e ansiedade. Eu tenho percebido quantas pessoas vêm aqui comentar no canal acerca deste assunto. Eu tenho recebido também vários e-mails falando sobre isso. Às vezes eu nem dou conta de responder, porque são muitas pessoas. Então, infelizmente, nem sempre eu consigo atender todo mundo. Para quem não sabe, eu já passei por esse processo aí de depressão e ansiedade. Eu já tive depressão. E eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas tá bem lá embaixo. Eu expliquei um pouco para vocês aí como foi esse processo e hoje eu vou trazer um pouquinho mais de uma forma diferente, falando, né, como foi. E este assunto é um pouquinho difícil de ser lidado no meio cristão. Por quê? Tem muitas pessoas que não entendem, que acham que crente não pode desenvolver transtornos e pode sim. Gente, isso acontece com qualquer um, nós estamos suscetíveis a ter esses problemas psicológicos. Então, eu sei que muitas pessoas aqui que vão ver esse vídeo passam por isso, estão passando. Então, eu espero que eu possa te ajudar aqui através desse vídeo. Tem uma pesquisa de 2023 que diz que nos últimos 12 meses, não desse ano, do ano passado, 8,11% dos brasileiros preencheram os critérios para diagnóstico de depressão. Ou seja, isso é algo muito comum. E esse problema não é só aqui no Brasil, é um problema mundial. Muitas pessoas estão sendo acometidas. Por quê? A gente percebe nitidamente que a vida está cada dia mais agitada. O mundo está muito agitado. O avanço da tecnologia, o acesso facilitado às redes sociais, à internet. Muitas coisas têm influenciado para que as pessoas desenvolvam esse tipo de doença. Observe que antigamente era mais difícil você ver pessoas assim, ansiosas, porque não tinha internet, não tinha tecnologia. A nossa mente era mais saudável. E nos tempos atuais, não. As mídias sociais aceleram muito a sua mente. E influencia também em outros aspectos negativos, né? Vem a autocomparação. Quando a gente tem acesso ali às redes sociais, a gente acaba usando muito para se comparar com os outros. Nós ficamos muito por dentro da vida de outras pessoas. E a gente acaba se comparando. E eu tive essa fase de ficar me autocomparando, mas graças a Deus eu me libertei disso. E quantas pessoas fazem isso, né? Então, de fato, esse número tem crescido e tende a aumentar, infelizmente. E um dos sintomas da depressão é falta de motivação, baixa autoestima, tristeza profunda. E pode acontecer de você ter as duas coisas juntas, que é depressão e ansiedade. Então, ansiedade vem palpitação, tontura, tensão muscular, você sente sintomas físicos mesmo. Então tem pessoas que acham que depressão é só algo que envolve a mente, mas não envolve só a mente, envolve o seu corpo também, porque você sente sintomas físicos. E como que eu percebi que algo estava errado ali, que eu não estava bem, que eu não estava normal? Eu fui malhar na academia e eu comecei a ficar tonta. Eu sempre corri na esteira, nunca tive nada, só que nesse dia em específico eu comecei a ficar tonta. Aí meu coração começou a palpitar muito e eu não consegui correr, parecia que eu ia cair na esteira. E nesse dia em especial eu me senti tonta e não consegui correr na esteira. Achei estranho, né? Desliguei, fui para outro aparelho e voltei para casa meio assim, né? Sem entender nada. Porque até então eu só senti isso, só essa tontura. Comecei a perceber também na empresa que eu trabalhava, me abaixava muito, abaixava, levantava, abaixava, levantava. E quando eu me abaixava, eu percebi que eu ficava tonta quando eu levantava. Eu pensei, nossa, será que eu tô com labirintite, alguma coisa assim, algum problema desses? Achei que fosse algo físico mesmo, mas ao fazer os exames eu vi que não era nada físico, que era algo psicológico. E para quem não sabe, esses transtornos podem ter fatores genéticos, ou seja, quando você tem alguém na família ali que já teve esse problema, você já está mais propício a desenvolver também. Tanto que quando eu cheguei na psiquiatra, ela perguntou, ela fez uma investigação para ver a questão genética, se eu tinha. E aí ela foi me falando que tinham fatores genéticos também na questão do desenvolvimento desses problemas. Então é um problema que qualquer pessoa pode ter, seja ela cristã ou não, independente de qual religião seja. Se você é um ser humano, você pode sim desenvolver. E por quê? Sobrecarga de trabalho, problemas que você tem assim na sua vida, seja familiar, seja lá em qualquer área, que muita pressão psicológica que você recebe ali ao longo da vida. E eu desenvolvi por várias questões, não foi por uma coisa nem só por outra coisa, foram fatores genéticos, problemas que eu tinha
na minha vida, questão também de trabalho. Então foram muitos fatores que não convém expor aqui, até porque minha intenção não é essa, não é expor ninguém, é ajudar você que passa por isso. Então minha intenção é ajudar você a buscar uma ajuda, a, de alguma forma, a tentar resolver esse problema. E você tem que entender que existem métodos para que isso aconteça. Então eu comecei a ter uma série de comportamentos ali. Às vezes eu tava comendo uma comida, poderia ser a melhor comida que fosse. Eu lembro de um dia que eu tava comendo um prato de macarrão, assim, aquele macarrão de panela de pressão que eu gosto demais de comer. E, gente, me deu uma tristeza tão grande que eu cheguei, larguei o prato de comida e fui pro quarto chorar. Então isso acontecia muito. Outra sensação que eu tinha também, às vezes eu sentia como se o meu cérebro começasse a girar, assim, como se tivesse algo dentro do meu cérebro, como se fosse um redemoinho na minha cabeça. Sério, gente. Então tem sintomas que você sente no corpo mesmo, físico. Você sente dor de cabeça, você sente uma pressão aqui e uma dor que começa aqui de cima e vem aqui até o pescoço, é tensão muscular. Você sente uma enxaqueca terrível, que geralmente é aqui nessa parte de trás. Eu sentia como se as veias do meu cérebro estivessem alteradas. De repente, nada fazia sentido para mim. De fato, nada fazia sentido. O inimigo trabalhava ali, né? Tentava colocar coisa na minha cabeça, que eu iria ficar naquela realidade que eu vivia o tempo todo, que nada iria dar certo. O inimigo atuava assim de forma assídua, se aproveitando da minha fraqueza psicológica e usava pessoas também. Então eu já tinha também ali uma baixa autoestima que era terrível, que não era só por questão da minha aparência, na verdade nem tinha a ver tanto com a aparência. Eram outras coisas que refletiam também nisso, faziam eu não me sentir bonita. E eu sei que muita gente aqui passa por isso é mais comum do que você imagina, não precisa nem ir muito longe. Eu sei que você conhece alguém com certeza que passou ou passa, ou você é a pessoa que passa também por isso. Vamos ler aqui Salmos 94, 19, que diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, gente, o que é que tá falando aqui? Que a ansiedade, em alguns momentos, ela pode te dominar. Pode acontecer sim, não importa se você é cristão ou não, se você é uma pessoa, um ser humano, tem mente, tem alma, tem sentimento, você está suscetível a passar por essas coisas. Quando eu li esse versículo aqui, foi um momento que eu estava em uma crise terrível e eu compus até uma música aqui nesse versículo que vocês vão ver em breve. Eu estava tendo uma crise muito forte e ali Deus começou a falar comigo naquele momento de angústia. Eu abri a Bíblia e caiu aqui no Salmos 94, 19. E eu falei: Deus, a ansiedade está me dominando, mas eu sei que eu encontro refrigério em Ti, eu encontro alívio no Senhor. Então eu comecei a orar a Deus nesse sentido. Nesse processo eu estava um pouco mais madura em relação ao transtorno, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu antes. Quando eu descobri logo que eu tinha, que a médica falou, diagnosticou, ela disse: você tem ansiedade, depressão, um monte de fobias lá que ela falou os nomes e eu não me recordo agora, mas ela me deu um diagnóstico mesmo. E aí eu comecei a contar para ela alguns processos que eu passava e essa psiquiatra que eu fui era muito madura, uma excelente profissional mesmo. Deus colocou as pessoas certas para me tratarem. Tanto a psiquiatra quanto a psicóloga. Foi muito bom, gente. Apesar de ter sido um momento ruim, mas eu aprendi muita coisa. E foi um processo doloroso, mas eu aprendi naquele processo e eu amadureci durante o processo. Eu não sou mais a mesma pessoa de antes de eu ter tido. Então, se eu não tivesse passado, eu não teria amadurecido. E quando aconteceu logo, eu achei que era negligência espiritual. Eu pensei que eu estava dando legalidade para o inimigo entrar na minha mente, que eu que tinha feito algo que não deveria ter sido feito, que eu não estava buscando a Deus o suficiente para que aquilo acontecesse. E quando eu fiz uma análise da minha vida naquela época, eu cheguei à conclusão de que não foi, foram outros fatores. E eu me dei conta que as pressões que eu passava naquele tempo, mediante aquelas pressões, era impossível não desenvolver algum problema psicológico. E eu comecei a tirar esse fardo das minhas costas e entender que não foi espiritual, que aconteceu porque realmente foi devido às situações que eu passava. A palavra depressão, gente, o nome já tá dizendo pressão. Você sente uma pressão terrível na sua mente e você não consegue controlar. É algo assim que você tem que se apegar a Deus e você tem que fazer os tratamentos médicos, sim. Se o médico passar remédio, tome. Eu tomei. Eu fiz terapia por 1 ano e meio. A psicóloga era maravilhosa e minha mente melhorou muito. Minha mente se abriu muito.
na resolução de conflitos. Eu amadureci isso, porque ela ia me falando coisas que eu queria resolver na época, só que eu não podia resolver. Hoje está resolvido, mas na época eu não tinha como resolver. Aí ela ia falando, o que é que você pode fazer para lidar com isso, até você conseguir resolver. Gente, era muito incrível. Eu sou suspeita para falar, né, dos profissionais de psicologia, porque eu realmente admiro muito esse trabalho, essa área. E que bom que Deus deixou aqui na Terra esses profissionais de psicologia para nos ajudar neste tempo. Mas eu admiro muito essa área. A área da saúde, em especial a área da psicologia, eu admiro muito. É um trabalho, assim, muito importante, porque se não tivesse, o que ia ter de gente surtando nesse mundo não tá nem escrito. Tanto que eu percebia que quando eu entrava na sessão de terapia, que eu conversava com a psicóloga, eu olhava para ela e eu via que ela sentia também o que eu estava sentindo. Ela me entendia e ela tinha esse lado humano também. E eu comecei a perceber isso em 2018. Eu comecei a ter umas tristezas assim, do nada vinha, eu tava fazendo alguma coisa ali pra alguém, aí eu deixava de fazer o que eu tava fazendo e ia pro banheiro chorar. Então eu comecei a achar estranho. Eu tinha passado por muitas decepções na vida, não era feliz em nenhuma área, não sabia o que era isso, não tinha experienciado o que é ser feliz de verdade. E tem muitas pessoas que não sabem mesmo o que é ser feliz. Às vezes você passa por tanta coisa, tanta perturbação na sua vida que você não consegue respirar, você não consegue ter paz, sossego. Então você não consegue encontrar prazer em nada. E eu tava passando por isso. Coisas que eu ouvia, que machucava, que feria. E eu já ouvi muito falarem que eu tenho a mente fraca. Eu já ouvi muito isso. Você tem a mente muito fraca. E não, na verdade, as próprias pessoas que falavam isso eram as pessoas que me oprimiam e que me faziam mal, que faziam eu ficar mal. Aí depois de muito me oprimir, chegava e falava, você tem a mente fraca. Olha como o inimigo é terrível, né, gente? Olha como o inimigo atua. Ele vai lá, faz algo contra você e depois ele vai lá e te acusa de algo que ele fez, que a culpa não é tua. Então o inimigo é muito sujo. Eu aprendi a blindar minha mente e eu tenho muito cuidado com meus círculos hoje em dia, porque eu sei que isso pode afetar meu psicológico. A depender dos círculos aos quais você frequenta, você pode ter uma mente doente. Então, eu sou muito seletiva com quem eu vou andar. Eu tento ser o mais clara e objetiva possível com quem me cerca, com minhas amizades, com quem está convivendo comigo. Eu tento ser bem clara, já para evitar conflitos desnecessários. Então, eu já deixo algumas coisas bem claras acerca da minha personalidade. Eu sou formadora de opinião, então eu tenho opiniões fortes. E não adianta a pessoa querer vir distorcer ou impor o que ela acredita sobre mim e eu aceitar, porque eu não vou aceitar. É muito importante você aprender a fazer isso. Eu tô falando aqui, gente, como uma pessoa, porque eu sou uma pessoa. Eu sou cristã, eu sirvo a Deus, mas isso não faz com que eu deixe de ser um ser humano. E quando eu estiver aqui na Terra, estiver aqui nessa carne, eu sou uma pessoa, então eu estou sujeita a ter problemas em qualquer área que seja. Eu aprendi a resolver meus conflitos para que eu pudesse ter uma mente mais saudável. Então, uma coisa que você precisa aprender é a resolver seus conflitos. Eu percebi, assim, uma época que sempre que eu tinha um problema com alguém, eu preferia me desvincular da pessoa logo do que tentar resolver. Mas chegou um tempo que eu parei, assim, refletir. Eu pensei, não, eu não posso fazer isso, porque vamos supor que seja um casamento. Quando eu casar, eu vou estar dentro de uma casa com uma pessoa, né, com meu marido, e quando a gente tiver algum problema, algum conflito, a gente vai ter que resolver. Eu não vou virar as costas e sair de casa e encerrar, não. Eu preciso aprender a resolver. Foi isso que me deu aquele choque de realidade. Eu pensei, não, eu tenho que aprender a resolver, porque quando eu casar vai ser assim. Eu vou fazer o quê? Vou me desfazer do homem? Não, eu vou resolver o conflito e continuar ali junto. Então eu comecei a não fugir mais dos problemas e sim a resolvê-los. A não ser que seja um caso que eu de fato tenha que me desvincular, porque a pessoa é tóxica, porque a pessoa me faz mal. Pode ser quem for. É muito importante a gente saber resolver conflitos, porque tem pessoas que são muito boas, mas que são, assim, problemáticas. Só que elas têm que estar na sua vida por algum propósito, porque Deus quer que ela esteja ali. Talvez uma pessoa de temperamento forte, uma pessoa colérica, e você pode não saber lidar com pessoas assim, mas você tem que saber lidar. Porque, por exemplo, se você casar com uma pessoa que tenha esse temperamento, você tem que saber lidar. E eu fui amadurecendo tudo isso. Fui aprendendo a resolver conflitos, a não ficar retendo coisas ruins no meu coração, porque tudo isso, gente, faz mal. Eu tô aqui falando pra vocês praticamente o que eu faço para ter uma mente saudável. Eu sou uma cristã, mas eu tenho uma mente, eu tenho um cérebro. Então eu cuido dele, eu tento proteger ele, eu tento defender ele o máximo que eu puder. Eu conheço várias pessoas que são pessoas de Deus, têm dons de Deus,
pessoas que ministram a palavra ou que cantam, líderes espirituais que têm depressão e que em algum momento tem alguma crise, que passa mal. Ou seja, qualquer um está propício a ter. Se você der uma pesquisada aqui na internet, você vai ver pessoas, influencers conhecidos que têm e que falam que têm. Não é porque a pessoa tem um transtorno que Deus não é na vida dela. Deus é na vida dela. Mas Ele pode permitir que ela passe por essas coisas, sim. Permissão de Deus, porque pode haver um propósito naquilo. Quem tem ansiedade, principalmente, sabe que às vezes você quer ir para um lugar e você não consegue, você começa a passar mal. Eu lembro que uma vez eu fui pro shopping e eu não via as pessoas, eu via vultos assim. Aí eu baixava a cabeça, porque eu não enxergava gente, eu enxergava vultos. Tudo que passava na rua eu enxergava vulto. Era muito rápido. Parecia que o meu cérebro estava começando a falhar, apresentando falhas. E era muito difícil para mim ficar no meio de gente. Eu não conseguia de jeito nenhum. Eu já tenho uma personalidade reservada, que nem todo mundo entende, mas era muito pior nessa época, logo assim, que eu desenvolvi esse problema. Então, tiveram várias vezes que eu chorava por não conseguir fazer uma atividade simples, que era ir ao mercado, que era pertinho de casa. Eu ia, passava mal, voltava passando mal. Porque a gente começa a sentir falta de ar, palpitação. Em casa eu chorava muito e perguntava para Deus o porquê que Deus permitia aquilo, porquê que aquilo sobreveio sobre mim. E como a médica falou, em algum momento você iria desenvolver, porque ela disse que já tinha fatores genéticos, mas que isso foi antecipado por conta das pressões que eu passei ao longo da vida, que eu contei tudo para ela, né? Porque tem que contar. Ela vai fazendo assim uma análise. Aí você tem que contar a sua vida toda. Tudo que você passa, você tem que contar para os profissionais, para que eles possam te ajudar. Então depois eu entendi que era propósito que eu passasse para que eu pudesse ajudar outras pessoas. Por quê? Se eu não tivesse passado, eu não estaria agora aqui falando com vocês sobre este assunto e ajudando vocês. Então Deus já tinha esse propósito de me colocar aqui na internet e Ele sabia que eu precisaria ter um testemunho para contar. Meu testemunho está sendo gerado, mas esse daqui eu já posso contar para vocês, que eu entendo você que passa. Então, quando você chegar aqui e comentar alguma coisa, mandar uma mensagem para mim, eu respondo com propriedade, porque eu sei, porque eu passei. E você pode até perguntar, mas por que Deus permite que a gente sofra? E eu entendo que Deus permitiu que eu sofresse para que eu pudesse ajudar outras pessoas. E Jesus passou por isso. Ele se entregou na cruz, ele sofreu para que hoje eu e você pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Então, se o próprio Jesus passou pelas aflições, quem sou eu? Eu estou aqui também para servi-lo. Eu estou aqui para ser participante das aflições de Cristo. Isso é ser cristão, gente. Isso é evangelho. Quando a gente para ler a Bíblia, a gente vê que as pessoas sofriam muito pela causa do evangelho. O apóstolo Paulo sofreu muito. Estevão morreu pela causa do evangelho. Então, eles sofriam muito por amor a Cristo, para ganhar almas para Cristo. E eu orei muito a Deus. Eu pedi a Deus para me curar. Falava, Deus, me cura disso aqui, por favor. Tira isso de mim, Deus, eu não aguento mais. Quem tem ansiedade sabe que você faz tratamento ali. Eu tomei medicação por 2 anos e meio e fiz tratamento com a psicóloga por 1 ano e meio. E ela mesma me deu alta porque ela disse que não precisava mais. Que ela entendeu que eu já conseguia ali me resolver sozinha. Então eu fiquei feliz quando a própria psicóloga entendeu isso e eu já consegui ali me virar. E de fato eu consegui. Mas eu acho muito importante terapia e farei um vídeo falando sobre isso aqui. Eu acho muito importante e pretendo voltar a fazer, porque é muito bom, gente. Então eu orei muito e pedi a Deus para me curar. Só que quando eu entendi que havia um propósito ali que eu tinha que passar, eu aceitei o deserto. Falei, tá bom, Deus, eu aceito. Eu aceito, porque eu já entendi que é o Senhor. E nesse processo de depressão e ansiedade, eu compus todo o meu álbum autoral, que é o primeiro álbum que eu vou lançar aqui. Eu compus todas as músicas, gente, no processo de depressão, no processo de ansiedade. Foi ali que Deus me deu um álbum. Então, eu fui entendendo no meio do caminho que havia um propósito. Eu entrei aqui na internet por causa disso. O primeiro vídeo aqui do canal é uma música que eu lancei falando sobre ansiedade, que eu compus no processo de ansiedade. Eu compus aquela música em 2018, foi quando eu comecei a ter, assim, alguns sintomas. Então havia um propósito, e se há um propósito, vale a pena, ainda que vá doer, ainda que vá ferir, machucar, mas olha quantas vidas eu tô alcançando aqui, através do meu testemunho. Eu me alegro demais nisso, porque doeu, feriu, machucou, e já se passaram 4 anos e eu estou aqui testemunhando para você. Tem pessoas que passam muito mais tempo tendo esse problema. Volta e meia você sente alguma coisa. Quando você acelera muito, já sinto assim o próprio Deus me dando aquele freio
para eu entender que eu preciso parar. Porque às vezes eu tô muito acelerada com o trabalho, eu quero fazer muita coisa, eu fico naquela agonia, eu quero adiantar trabalho e eu sinto que é o próprio Deus falando para mim, puxando aquele freio e dizendo: Márcia, pare um pouco. Porque agora você tem que parar, porque eu quero que você pare. E é hora de você parar e descansar um pouco. Então, hoje eu tenho esse freio. Eu sei o meu limite das coisas. Eu sei o que dá pra mim e o que não dá. Então, se você tá passando por isso aqui, entenda que você não está só, que é uma fase. Se você precisar pedir ajuda pra alguém, peça. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Peça ajuda a quem tá contigo, a quem te apoia, a quem te ama. Peça auxílio, não sofra só, não fique sozinho, fale para alguém. Então não guarde. Se você está passando por esse problema psicológico, procure ajuda psicológica. Claro que a gente tem que se apegar a Deus muito, mas busque ajuda psicológica também. Não deixe de buscar. Não fique com sua mente fechada pensando que Deus não vai se agradar se tu procurar um psicólogo, um psiquiatra. Não pense assim, até porque eu falo por mim, eu orei e pedi a Deus para colocar os profissionais certos para me ajudar e Deus colocou, Deus cuidou até disso. Então, não tenha medo de buscar ajuda. Eu já passei por isso, senti na pele. E não se preocupa que vai amenizar, você vai ficar bem, tudo vai melhorar. É só um processo. Eu antes não saía nem para ir no mercado sozinha. Hoje eu viajo de avião sozinha. E é um avanço assim muito grande. Quando eu olho para trás, eu só agradeço a Deus e digo que valeu a pena. Valeu a pena porque eu sei o quanto que eu amadureci durante esse processo e porque eu tenho alcançado muitas pessoas aqui através do meu testemunho. E eu sei que Deus vai me usar para muito mais pessoas ainda. E Deus tem colocado muitas coisas em meu coração, alguns projetos sobre isso para ajudar pessoas. Então eu digo para você que não importa o que você esteja passando, se é Deus que está permitindo você passar, porque há um propósito, vale a pena. Vale muito a pena. Então, creia e confie que Deus ele está cuidando da tua vida, da tua história, que no mundo você terá aflição, mas que você precisa ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo e você também irá vencer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e sido edificado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com mais alguém. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.